Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta. Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal do Seixal, é o nosso convidado de hoje. Seixal, que tem marcado a agenda mediática nos últimos tempos, em vários domínios, mas sobretudo por questões relacionadas com a saúde, que continua extremamente doente na nossa região, e também com a mobilidade. O futuro Hospital do Seixal e os transportes ferroviário e fluvial são os temas que têm estado na ordem do dia, pelas piores razões, diga-se de passagem, e há ainda a questão do prolongamento do metro sul do Tejo. Já lá iremos. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde a toda o vasto auditório da Popular FM. É um prazer estar aqui assim e poder esclarecer assuntos tão pertinentes como aqueles que acabaste de anunciar. E vamos lá então a isso. O senhor esteve, julgo que esta quinta-feira, ontem, na Assembleia da República, a participar no ato de entrega da petição pública pela construção do Hospital do Seixal. Com que sensações é que saiu da Casa-Mãe da Democracia, digamos assim? Mais convicto, ou nem por isso, de que a construção do hospital irá avançar, não obstante poder estar rubrica aberta no orçamento do Estado, porque isso já vimos que de pouco tem adiantado? A convicção que eu saí da reunião que ontem tive na Assembleia da República, onde fomos entregar mais de 15 mil assinaturas do abaixo-assinado que promovemos pela construção do hospital no Concelho do Seixal, uma das muitas iniciativas que a Câmara tem desenvolvido em prol da construção do hospital, e para mostrar que a população do Concelho está unida em prol da construção desse equipamento essencial para o desenvolvimento do Concelho e para a saúde da nossa população. É importante aqui realçar que o Hospital Garcia Dorta foi construído para servir uma população de 200 mil pessoas, e atualmente os concelhos de Almada e Seixal, os dois concelhos que são servidos pelo Hospital Garcia Dorta, têm 350 mil habitantes. Por isso, e apesar dos esforços que reconheço das equipas e dos profissionais do Hospital Garcia Dorta, é impossível conseguirem responder às necessidades da população, aos problemas de saúde de toda a população destes 350 mil habitantes. E por isso vê-se os problemas que existem, as listas de espera muito grandes, os tempos de espera nas urgências, e torna-se urgente, torna-se necessária a construção do hospital no Concelho do Seixal, e só não vê quem não quer. Está em orçamento de Estado a verba, agora tem que haver vontade política. Ontem saí com a certeza de que vai ser discutido em plenário da Assembleia da República, pelo que me foi dito pelo senhor vice-presidente que me recebeu ainda este ano, esta nossa petição, e que será, sem dúvida, mais uma pressão sobre o governo para que essa vontade política venha a surgir. É esta influência que nós temos que fazer para que a construção avance. De momento, o projeto está pronto. Falta a última fase, que é a revisão do projeto, para depois avançarmos para o concurso público. Isto tem havido várias vicissitudes, e não posso deixar aqui de dizer que o processo esteve parado mais de 4 anos, porque quando foi do concurso público para a elaboração do projeto do Hospital do Seixal, a empresa que ficou em segundo lugar no concurso impugnou judicialmente o mesmo, e nos termos da contratação pública, essa impugnação para todo o processo. E foram 4 anos em que o processo esteve parado por causa dessa impugnação. E além disso, a importância do futuro Hospital do Seixal, podemos dizer que servirá para mitigar
toda a falta de capacidade de resposta, não só nas populações que vai servir, Seixal e arredores, mas também para aliviar um congestionamento que temos em toda a península de Setúbal, sobretudo no arco ribeirinho, Barreiro, Moita, Alcochete, Montijo, com um problema acrescido também agora das urgências da obstetrícia. O Hospital do Concelho do Seixal é numa primeira linha para funcionar em estreita articulação com o Hospital Garcia Dorta. E depois, é claro que está inserido na Península de Setúbal, também vai descongestionar outros serviços, porque há serviços partilhados, nomeadamente há várias especialidades que na Península de Setúbal só existem no Hospital Garcia Dorta. Sim, ao aliviar o Garcia de Horta já está a descongestionar Barreiro Montijo. Portanto, isso é óbvio. Sem dúvida, há ganhos de saúde para a população da Península de Setúbal. E este até nem é um investimento de grande monta para um governo. Portanto, para o Governo da República. É um investimento de cerca de 60 milhões de euros. Mas os seixalenses pagam em impostos para o Poder Central por ano mais de 400 milhões de euros. Portanto, são 15% dos impostos que os seixalenses pagam, aquilo que é para ser investido no hospital. É 15%, não estamos a falar de muito. E está nos investimentos da saúde no PRR o equipamento para o hospital no Concelho do Seixal. Se não construirmos o hospital, vamos perder esses fundos do PRR para o equipamento do hospital. Portanto, também vamos aqui perder fundos do PRR por não sermos rápidos na construção do hospital. Então, acredita que pode estar construído até final de 2026, até porque essa data, PRR... Acredito que o processo tem que andar e que é urgente e que é necessário e tem que haver vontade política para o processo andar. Está inscrita verba no Orçamento de Estado, portanto, não há constrangimentos orçamentais para o processo não andar. Agora, tem que haver a necessária vontade política. Eu tenho uma reunião pedida há vários meses com a senhora Ministra da Saúde. No próximo dia 17 vamos lançar a primeira pedra do Centro de Saúde de Foz de Amora, com financiamento PRR, mas também com forte investimento da Câmara Municipal do Seixal de cerca de 1 milhão de euros. Convidei a senhora Ministra da Saúde para estar presente. Não sei se irá estar presente, mas se estiver, voltarei a falar na questão do hospital, mas vou estar com a senhora Ministra da Saúde ainda em fevereiro, que ela convidou-me para um evento do Ministério da Saúde, em que, mais uma vez, vou falar com a senhora Ministra para ver se consigo convencê-la da urgência da construção do hospital no Concelho do Seixal. Já que virámos aqui um pouco a bitola para os cuidados de saúde primários, pareceu-lhe ridícula a abertura do número de vagas mais recentemente por parte da tutela? Como é que classificaria? Completamente ridícula é a palavra certa. Estamos a falar de uma vaga. A unidade local de saúde de Almada Seixal faz o levantamento de que, para acabar com o problema de falta de médicos de família e de haver utentes sem médico de família na área geográfica de Almada e Seixal, e que são cerca de 38 mil utentes, eram necessários mais 30 médicos. Conseguem autorização para pedirem 14 médicos à tutela. Desses 14 médicos que pedem, que eram insuficientes, menos de metade dos que eram necessários, só é aberta uma vaga. Quando haviam médicos a quererem se candidatar. Não é uma questão de falta de médicos. Eu recebi mails
de médicos a dizer que se queriam candidatar, queriam ficar a trabalhar na unidade local de saúde de Almada e Seixal, mas que não o vão poder fazer porque não foram abertas as vagas. Então aqui nem se colocava o eterno problema de um concurso poder ficar deserto, como muitas das vezes acontece. Não se colocava esse problema. Aliás, o conhecimento que eu tenho é que os concursos abertos para quer anteriormente para o ACES, quer agora Ulsar. para a ULSES, eu acho que para a ULSES ainda não foi aberto nenhum, mas para o ACES, que não costumavam ficar desertos. Para outros ACES, sim, portanto, agrupamentos de centros de saúde, no caso de Almada e Seixal, que não costumavam ficar desertos. Portanto, porque há candidatos, há médicos que querem residir, porque nomeadamente no concelho há uma excelente qualidade de vida e há muitos médicos que querem ali começar a sua vida e querem ali fazer a sua residência e consequentemente querem trabalhar nos centros de saúde do concelho. E ao lado do concelho, que leitura faz do anúncio da senhora Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, julgo eu, sobre um estudo encomendado a peritos que pode conduzir à constituição de um centro materno-infantil e isso redundar no fecho de mais uma maternidade na nossa região, nomeadamente no Hospital do Barreiro? Já há problemas de funcionamento na maternidade do Hospital Garcia Dorta. Se vamos concentrar tudo no Garcia Dorta, os problemas vão aumentar. Nós consideramos que não devia de fechar a maternidade no Hospital do Barreiro e que devia, sem dúvida, pela população existente no concelho, que deviam de se manter as duas unidades em funcionamento. O senhor disse há pouco que já pediu, aliás, uma reunião à senhora Ministra da Saúde. De resto, o senhor não se tem cansado de bater à porta do Governo neste início de ano. Já se reuniu com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, também com a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. Vamos por partes. Começamos e mudemos aqui a bitola para a Fertagos. Vamos por partes e vamos então para o facto do transporte ferroviário estar também neste momento a constituir-se, eu arriscaria a dizer, como um pesadelo para os utentes do Seixal. O facto dos comboios da Fertagos passarem a circular de 20 em 20 minutos, que foi recebido com grande satisfação logo de início, julgo que logo ali no final deste último ano, princípio, acabou por ser um presente envenenado no que toca aos utentes do Seixal. O senhor esteve reunido, como eu disse há pouco, com o Ministro e com a senhora Secretária de Estado do terreno, passou também pelo terreno. O senhor saiu do gabinete e foi ter essa experiência no terreno. Eu andei de comboio à hora de ponta para ver como é que é feito o serviço. Estive ali ao lado dos meus munícipes para ver como é que era feito o serviço. Há uma coisa que eu tenho que dizer: eu não me canso de lutar pelo Concelho do Seixal e de bater a todas as portas que forem precisas para defender os interesses do Concelho do Seixal e dos munícipes do meu concelho. Consigo o Governo não tem descanso, é isso que está a dizer? Comigo não tem descanso, como eu costumo dizer, o Seixal está sempre do lado da solução e de encontrar soluções para os problemas, mas também está sempre do lado da reivindicação por aquilo que não é feito. Não estamos apenas a protestar por protestar, estamos a ir e a reivindicar o que temos direito a reivindicar, mas apresentando soluções e sendo sempre uma parte da solução. O caso das unidades de saúde, vamos avançar com 2 este ano, Foz de Amora e Pai Pires. Não era responsabilidade da Câmara a sua construção, mas nós somos parte da solução e a Câmara vai avançar com fundos do seu orçamento, cerca de 2 milhões de euros para a construção dessas unidades de saúde. Excedência de terreno também? E mais excedências de terreno, porque somos parte da solução. No caso, voltando aqui à Fertagos,
tenho recebido muitas queixas da parte dos munícipes e decidi ir às 7:30 da manhã. Estava na estação da Fertagos do Fogoteiro para ir e ver como é que estava a ser feito o serviço. E com que cenário é que se deparou? Com um cenário que, na verdade, as pessoas estavam, como eu já disse, como sardinhas enlatadas, completamente a empurrarem para conseguir entrar dentro do comboio. Portanto, não é um serviço com um mínimo de qualidade, não é o modo como as pessoas devem de ir para o trabalho. Às 8 da manhã apanhei o comboio, fui até à estação de Corroios e senti e vi o modo como está a ser feito o serviço, e depois ainda estive meia hora a ver a dificuldade com que os utentes de Corroios, os meus munícipes de Corroios, têm para conseguirem entrar, porque os comboios já vêm cheios dos Foros de Amora. Se nos Foros de Amora já há dificuldades em entrar, os de Corroios ainda têm mais dificuldades em entrar. E, tem que haver uma solução. E também está em causa a segurança. Sem dúvida. Aliás, no dia em que eu andei e fiz estas viagens, o INEM foi chamado para socorrer 3 utentes que se sentiram mal durante o trajeto de comboio. E o que é que isso acontece? As pessoas vão como sardinha em lata, sem quaisquer condições. Não se sentem bem porque tanta gente naquele espaço, o ar é muito má qualidade. As pessoas começam-se a sentir mal. Tem que vir o INEM, o comboio para. Vai-se atrasar o comboio seguinte, porque, é claro, isto é em circulação. Chega a Lisboa, regressa para ir para Setúbal. Se para em algum sítio para ir o INEM, vai atrasar toda a circulação. Portanto, tudo isto tem consequências para a saúde e para o próprio movimento pendular dos comboios. Antes de irmos às soluções, ou à solução, eu perguntei-lhe há pouco se considerava que a diminuição deste tempo, a passagem da circulação para 20 e 20 minutos, se tinha sido um presente envenenado. Não tenho dúvidas de uma situação. Porque depois diminuiu o número de carruagens, julgo eu. O número de carruagens não diminuiu, mas aumentou o serviço, porque alargou-se a operação a Setúbal e com mais serviços, com mais circulação a partir de Setúbal, com o mesmo material circulante. A Fertagos disse-me que lhe tinha sido prometido, quando alargou a operação a Setúbal, mais 5 comboios, o que dava mais 20 carruagens. O senhor Ministro das Infraestruturas disse que isso não era verdade. Não sei, eu tenho aqui as duas versões, não sei qual das duas versões é que é a correta. O que eu sei é que é necessário mais material circulante e que o Governo veja rapidamente onde consegue ir arranjar mais material circulante para se fazer o aumento serviço, do número de carruagens. O número de carruagens. Acha que a solução poderá passar pela CP? Trouxe consigo alguma garantia por parte do Ministro ou da Secretaria de Estado? A Secretaria de Estado o que disse é que está a fazer todas as demarches para conseguir, no mais curto espaço temporal, aumentar o material circulante da Fertagos. Estou a aguardar, sendo que vou continuar ativo nesta luta por melhores condições na Fertagos e que tem que haver rapidamente soluções, porque do modo como está a ser feito o transporte não pode continuar. Vai voltar a bater à porta do Ministro ou da Secretaria de Estado da Mobilidade? E é claro que sim, como eu disse, não me canso de lutar pelos interesses do Concelho do Seixal e pelos munícipes do Concelho do Seixal, e irei bater a todas as portas que sejam necessárias. É desgastante? Depois de tantas reuniões não conseguir resolver o problema? Tenho ainda que dizer o seguinte, é que tive uma reunião com a Fertagos que me disse que entre as 7 e as 9 da manhã a taxa de ocupação dos comboios era de 65%. Contrariava tudo aquilo que eu vi.
pedi aos meus munícipes para mandarem fotografias de como é que está a ser feito o serviço, e tenho recebido dezenas de fotografias e de vídeos em que demonstra que o estado em que é feito o serviço, em que as pessoas vão completamente amontoadas. Já recebi vídeos de agressões físicas das pessoas a tentarem entrar para o comboio, para irem para o comboio. Portanto, isto demonstra o serviço caótico que está a haver na Fertagos. Mas depois temos uma outra realidade, é que estamos a falar do transporte ferroviário. Já lá vamos ao e temos o transporte fluvial. Já lá vamos. Antes de mais, deixe-me, só para rematarmos nesta questão da Fertagos, perguntar-lhe se, tendo em conta a informação que lhe foi disponibilizada, se isso acaba por denotar que muito do trabalho que é feito acaba por ser feito sem aderência com aquela que é a realidade, dando a ideia de que quem acaba por estar incumbido de fazer o trabalho não passa pelo terreno, não sai do gabinete. Eu não tenho dúvidas do seguinte, é que depois de eu ter ido à Fertagos, de ter andado no comboio, este assunto veio para a ordem do dia e o Ministro e a Secretária de Estado assumiram compromissos públicos de irem resolver o problema. Por isso, eu vou continuar atuante na defesa dos interesses dos munícipes do Concelho do Seixal, e podem ter a certeza, é que eu não me canso de lutar pelos interesses do Concelho do Seixal. Tenho pilhas Duracell, que elas duram, muita resistência para lutar pelos interesses do meu concelho. Transporte ferroviário está longe de correr sobre carris, digamos assim. Vamos então à ligação a fluvial, onde as coisas também não estão melhores. Houve a aquisição, também polémica, diga-se de passagem, de embarcações elétricas. Esperava-se que por esta altura as coisas navegassem em águas calmas, mas isso não se tem verificado no Seixal. Aliás, eu julgo, inclusivamente, até por a conversa que íamos tendo antes de entrarmos para estúdio, de que o Sr. Presidente, no dia em que se foi reunir com o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, apanhou o barco, mas já não apanhou a reunião à hora marcada. Portanto, eu não fui só para a Fertagos, também fui para a Transtejo, onde também estive a falar com os munícipes, e decidi que para Lisboa, para a reunião com o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, que iria de barco e teria que apanhar o barco das 8h55. Não o apanhei porque o barco foi suprimido. Portanto, no dia em que eu lá estive, durante a manhã, hora de ponta, foram suprimidos 4 barcos, 4 carreiras. E isto não dá confiança à população. Eu vi o desespero da população a chegar para apanhar o barco e ver que ele tinha sido suprimido, porque isso fazia com que chegassem tarde ao trabalho. E chegando tarde ao trabalho não é bom. Chegarem tarde ao trabalho, mesmo que digam que o problema foi o barco que foi suprimido, a entidade patronal nem sempre é tolerante com essa situação. E isso também não podemos aceitar, porque depois também vi outra coisa, é que com estas constantes supressões, enquanto eu estive, portanto não apanhei o barco das 8h55, apanhei o barco das 9h15, que me fez chegar 10 minutos atrasado à reunião com o Sr. Ministro. Mas enquanto eu lá estive, houve três carreiras que foram feitas, 2 delas iam à volta dos 70% de capacidade da embarcação. A carreira onde eu fui, a das 9h15, não devia de ir a 50% da sua capacidade. Ou seja, enquanto temos o serviço da Fertagos super lotado, depois temos o serviço fluvial com capacidade para levar mais pessoas. E porquê é que não leva?
porque as pessoas não têm confiança na fiabilidade daquele serviço por causa das constantes supressões. Tinha sido prometido, e eu tive reuniões com a administração da Transtejo, que os barcos elétricos viriam para o Seixal e com esta situação os problemas existentes no Seixal seriam resolvidos. A Câmara Municipal, para incentivar as pessoas a aderirem ao transporte fluvial, ficou com o Parque da Transtejo e transformou gratuitamente. Mas o problema é que os barcos elétricos vieram e estes problemas mantêm-se. E mantêm-se porque estão a haver problemas de carregamento. Mas essa era exatamente uma questão que tinha sido deixado garantida pela Presidente do Conselho de Administração da Transtejo, também em entrevista aqui na Popular FM, em conjunto com o jornal O Setubalense, de que seriam montados postos de carregamento rápido que demorariam qualquer coisa como 7 a 10 minutos, se a memória não me atraiçoa, mas nunca andaria longe, nem nunca comprometeria as ligações ou os tempos de ligações que até hoje eram executadas, não só com o Seixal, mas também com o Montijo, para onde estava perspectivado, e essa dúvida colocava-se. O que é facto é que as contas parecem ter saído furadas. Não tenho dúvidas que demoram muito mais tempo a carregar, porque também deu para ver. Faz-se uma carreira, o barco entretanto chega, a carreira seguinte é suprimida porque o barco ainda não está carregado e faz depois só outra a seguir para o barco, para se conseguir fazer o carregamento. Está a demorar muito mais tempo os carregamentos e por isso vêm as supressões de carreira. Assim não é possível manter. Eu estive na reunião com a Sra. Secretária de Estado das Acessibilidades, portanto a doutora Cristina, ela disse que iria ter uma reunião com a empresa que fabrica os barcos e com a empresa do sistema de carregamento para ver se conseguiam resolver os problemas, porque estão a haver problemas. E depois ainda há o mais ridículo, é que às vezes o sistema de carregamento não funciona mesmo e tem que se fazer o carregamento recorrendo a geradores a gasóleo. Mas como é que não funciona se é novo? Não pergunto. Não tem informação? Não deram explicação, é que não funciona por problemas de ligação, por vezes não consegue a ligação do barco ao sistema de carregamento não consegue funcionar e tem que recorrer a sistemas de carregamento com geradores a gasóleo. Portanto, este será sempre... Há problemas aqui a resolver. Esta será sempre uma situação que ficará marcada primeiro pela falta de inclusão das baterias no concurso quando da aquisição dos barcos e agora com os postos de carregamento que não têm a eficiência ou a eficácia necessárias para manter aquilo que é... Este concurso dos barcos elétricos começou logo mal com a questão de não se comprar o barco logo com o sistema completo. Logo com as baterias e com os sistemas de carregamento para funcionar tudo. Mas pelos vistos depois também não correu melhor com os postos de carregamento. Não está a correr, pelo que eu sei, e a administração da Transtejo ainda só recebeu 5 barcos, diz que não recebe mais os outros 5 barcos que estão prontos para ir entregar, sem estes 5 barcos estarem a funcionar devidamente, sem os problemas estarem resolvidos. Esperemos que estes problemas consigam ser resolvidos, porque se houver um transporte fluvial de qualidade e fiável, consegue-se aliviar parte da pressão de Fertagos. Vamos aproveitar e dar um salto já agora. Falámos do transporte ferroviário, do transporte público, também fluvial, e o transporte público rodoviário. Hoje em dia, que análise se faz? Com a Carris Metropolitana houve, sem dúvida, um salto qualitativo muito grande e as queixas que recebemos relativas à Carris Metropolitana são residuais.
conseguimos ter um diálogo muito fácil com a Carris Metropolitana, ultrapassar vários congestionamentos, algumas carreiras ajustar horários, outras ajustar percursos. Tem havido, sem dúvida, foi uma aposta que está a ser ganha por parte da área metropolitana de Lisboa, este projeto da Carris Metropolitana, e que nós já propusemos ser alargado a outras áreas, nomeadamente ao transporte fluvial, também passar a ser o Conselho Metropolitano, os municípios a irem a terem a gestão também do transporte fluvial e depois dos outros meios de transporte metropolitano. Poderia então ser a solução para todos estes problemas? Sem dúvida, porque os municípios são aqueles que conhecem melhor e que estão mais no terreno. E, portanto, poderia-me e deveria ser a solução. É claro que isso tem custos. A Câmara Municipal do Seixal, para a questão da Carris Metropolitana, não é bem da Carris Metropolitana, do passe e da redução do passe, paga por ano 2.700.000 euros, mas que consideramos que é indispensável para haver também mais pessoas a utilizar os transportes públicos. É bom, por todas as razões, e mais uma, não só no bolso dos utilizadores, mas depois também em todo o impacto que tem no descongestionamento do trânsito automóvel nos centros da cidade. Voltamos um pouco atrás, às reuniões que teve com os governantes, sobretudo com o Ministro das Infraestruturas, porque também na ordem do dia tem estado o Metro Sul do Tejo. Temos o projeto para o prolongamento, temos os projetos parecer que estão a avançar, e eu digo parecer porque nunca sabemos bem a quantas andamos, a verdade é esta, nua e crua, mas por outro lado temos o Presidente da Câmara do Seixal a vincar que o Seixal também deve ser uma prioridade contemplada nesse prolongamento do Metro Sul do Tejo. No contrato de concessão está que o Metro Sul do Tejo irá até ao Barreiro em 3 fases. A fase 1, que vai até Corroios, que é a única que está construída, a fase 2, que irá até ao Fogoteiro, e a fase 3, que irá do Fogoteiro Seixal e depois Seixal-Barreiro. É o que está no contrato de concessão. Não está mais nenhuma outra linha. Está agora a desenvolver-se estudos para o Metro Sul do Tejo ir até à Costa da Caparica. Não contesto que o Metro Sul do Tejo vá até à Costa da Caparica. Mas o que eu digo é o seguinte: primeiro tem que se fazer o que está no contrato de concessão. Vamos primeiro levar o metro até ao Fogoteiro, depois até ao Barreiro, e a seguir avançamos para outras linhas que são necessárias, que fazem falta, como estas também fazem. Agora, não se pode, o que está contratualizado desde 2002 ou 2003 não avançar, para avançar em outras linhas que, no meu entender, e agora aqui vou ser polémico, não são tão prioritárias como estas. Porquê? Se o Metro Sul do Tejo chegar, por exemplo, ao Fogoteiro, vai servir mais 50.000 pessoas da freguesia de Amora. 50.000 pessoas que se deslocam principalmente para o seu local de trabalho. Se o Metro Sul do Tejo for até à Costa da Caparica, residentes na Costa da Caparica, se calhar 20.000, portanto o metro já chega até à universidade, portanto nem 20.000. O grande fluxo vai ser no verão, com a ida para a praia. O que é que se vai priorizar? Quem vai para o trabalho ou quem vai para a praia? Esta é uma questão que é importante. E também não é menos importante saber em que moldes é que poderá ser efetuado o projeto. É com certeza que já ouviu falar na solução BRT. Já, claro que já ouvi falar na solução BRT e não tenho muitas dúvidas de que
o metro sul do Tejo até à estação dos Foros de Amora, e aqui digo o seguinte: para o metro sul do Tejo chegar à estação dos Foros de Amora e fazer a interface com a Fertagos e também aí aliviar a Fertagos, basta construir 1,8 km de linha. Não é muito, é só 1,8 km de linha, porque está a linha construída até à garagem do metro sul do Tejo, que fica em Santa Marta. Portanto, é só o prolongamento, este 1,8 km, para chegar à estação dos Foros de Amora. E é fácil porque os terrenos estão disponíveis. Portanto, a solução de carril até aos Foros de Amora não tem grandes problemas, é fácil de avançar quanto a isso. Depois, a partir dos Foros de Amora, penso que a solução terá que ser o BRT. Uma linha dedicada para... Uma linha dedicada BRT, que também pode ser utilizada para os outros transportes públicos e consegue-se assim uma maior mobilidade para os transportes públicos. E que ganhamos também aí assim economia de escala, que é muito importante, porque os transportes públicos têm que ser vistos como um todo. Hoje recebi uma informação de que a Autoridade Metropolitana de Transportes e a Carris iriam também começar a fazer o estudo das fases 2 e 3 do metro sul do Tejo, exatamente como estão a fazer do metro até à Costa da Caparica. Portanto, foi uma boa notícia que hoje recebi e que valeu a pena, portanto, esta luta, porque aí já está a andar. Aliás, é uma luta em que não estive sozinho, porque tive uma reunião também com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro para alertarmos que primeiro devem avançar as fases 2 e 3 do metro sul do Tejo, antes de avançar em outras fases que não estão no contrato de concessão. Por falar em Barreiro, muito falada também tem sido a execução de uma ponte de ligação entre Seixal e o Barreiro. Aproveitou durante essa conversação, durante essa reunião que teve com Frederico Rosa, para abordar este tema, e já agora também se foi tema com os governantes. Abordei esse tema com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro e abordei esse tema com o Sr. Ministro Miguel Pinteluz. Resultados? O Sr. Ministro, o que é que disse? O contrato de concessão com a Lusoponte vai terminar em 2030 e estão a preparar o novo concurso para o novo contrato de concessão, em que vão meter a terceira travessia Barreiro-Chelas e a ponte Seixal-Barreiro. Uma ponte que não é apenas pedonal. Não. Ponte rodoviária. Portanto, essa ponte rodoviária Seixal-Barreiro deu a novidade aos presidentes das câmaras municipais, portanto isto é uma reunião do Conselho Metropolitano, que iria também colocar o túnel Trafaria-Algés nesse contrato de concessão. E uma ligação com o Montijo não está equacionada? Não foi falada na reunião. Portanto, com tudo isto... importante, a ligação Seixal-Barreiro rodoviária e depois a terceira travessia Barreiro-Chelas rodoferroviária. Portanto, o que é que isto dá? O descongestionamento da ponte 25 de Abril, porque a população do Concelho do Seixal passa a ter uma alternativa à ponte 25 de Abril. Que alternativa é essa? Que a ponte Vasco da Gama não o é pelo trajeto que tem que se fazer. E estamos a falar dos dois concelhos mais populosos da Península de Setúbal, que têm 350 mil habitantes. Almada e Seixal. Almada e Seixal. Ou Seixal e Almada, se preferir assim. Se o assim. Seixal, com 173 mil habitantes, passar a ter esta alternativa, consegue, sem dúvida, tirar-se pressão sobre a ponte 25 de Abril.
E isto é fundamental, até porque depois os outros concelhos do Arco Ribeirinho, Montijo, Alcochete, têm a alternativa da Ponte Vasco da Gama. Portanto, esta nova travessia será muito para o Barreiro e Seixal, que têm esta nova travessia do Barreiro-Chelas. E conseguiremos aí, sem dúvida, desbloquear muito o trânsito. Se depois também avançar o túnel, como disse o Sr. Ministro Miguel Pinteluz, será uma quarta travessia. Pronto, se avançar a terceira, digo que já fico contente. Começámos pela saúde, passámos pela mobilidade e pelas várias nuances que a mobilidade e a sua importância fundamental para a região tem, mas há uma área, e como temos algum tempo, que eu gostava de tocar relativamente ao Seixal, a área da educação. Como é que estamos hoje em dia no Seixal? Tivemos a famosa transferência das competências para os municípios, tivemos municípios a queixarem-se, tivemos também freguesias a queixarem-se. Qual é o ponto de situação ao dia de hoje no que diz respeito à educação, aos estabelecimentos de ensino, com esta transferência de competências do Governo Central para o município? Sobre a transferência de competências, acho que de momento todos os municípios da Península de Setúbal se queixam que as verbas são insuficientes. Durante o tempo do governo do Partido Socialista, só os municípios da CDU se queixavam. Agora, queixam-se todos. Está a dizer que porque o governo mudou de cor e é agora de cor diferente? Porque o governo mudou de cor, descobriram que afinal havia déficit na educação. Eu sempre disse que havia esse déficit e que é cerca de 3,5 milhões de euros por ano o déficit que existe na transferência de competências. Só para ter aqui assim uma ideia, o que nos transferem para pagamento de ordenados ao pessoal não docente termina em meados de outubro. Parte substancial do mês de outubro, o mês de novembro, o subsídio de Natal e o mês de dezembro é com recurso ao orçamento camarário que é pago os ordenados desses funcionários, senão eles ficariam sem receber. A manter-se assim até quando é sustentável para os municípios? De momento, o déficit que temos é de 8,1 milhões de euros. Ano? Não. Dos 2 anos. 2 anos e 9 meses. Desde que o processo... Sim, desde que o processo, estamos em 8,1 milhões de euros. Portanto, o de 2024 ainda não foi aprovado o relatório de acompanhamento, mas o de 2022 e 2023, os relatórios de acompanhamento foram aprovados por unanimidade na Comissão de Acompanhamento, onde está o representante do governo, mais todos os diretores dos agrupamentos de escolas, e que, portanto, não há dúvidas sobre estes déficits. Portanto, o de 2023 foi um déficit de 3,5 milhões de euros que tivemos na educação. No Seixal. No Seixal. Até quando isto é comportável ou suportável, digamos assim, por parte dos municípios? São 8,1 milhões de euros que nós podíamos estar a investir em infraestruturas que eram competência da Câmara Municipal. E foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa que esta transferência de competências não tinha quaisquer encargos para os municípios, porque seria acompanhada dos necessários meios financeiros para pagar as competências transferidas. E isso não está a acontecer. Portanto, não meto e estou cada vez a pensar mais nisso, que o Seixal irá entrar com uma ação judicial contra o Governo para ser ressarcido destes valores, porque, na verdade, não podemos continuar constantemente, mas não será a primeira vez que o Seixal mete uma ação contra o Estado. A breve prazo ou...
A breve prazo. Já metemos uma ação contra o Ministério da Educação por causa da construção de um pavilhão desportivo escolar em que houve um compromisso escrito de cada uma das partes pagar 50% do pavilhão. A verdade é que a Câmara construiu o pavilhão e o Ministério da Educação nunca pagou os seus 50%. Metemos a ação em tribunal, ganhámos, o Ministério da Educação recorreu e ainda não pagou porque estamos à espera da decisão e como se costuma dizer, como o povo costuma dizer, enquanto o pau vai e vem folgam as costas. Os juros é que vão, claro, vão depois doer mais. Os juros é que vão, mas quem vier a seguir que paga a conta. Em linguagem popular. Mas depois dizer também o seguinte: é que a Câmara Municipal do Seixal, nas escolas que são da sua competência, está a fazer um investimento muito grande, quer na requalificação, quer na construção de novas escolas. Está a decorrer o concurso para a construção de uma nova escola em Fernão Ferro, no Parque das Lagoas. Está a terminar a empreitada de requalificação da escola de Pai Pires. Está para começar a obra, portanto já foi o concurso e a adjudicação, está para começar a obra de requalificação da escola da Arrentela. Vamos começar também já concurso terminado para a nova escola de Valmilhaços. Em março vamos levar a reunião de Câmara para abrirmos concurso para a nova escola do Pinhal do General, a ampliação da escola Conde Porto Alegre na Amora também vai avançar, portanto já está concurso feito para avançar rapidamente. A construção do Jardim de Infância do Fogoteiro, também já o concurso está feito, a obra está adjudicada para começar brevemente. Estamos a fazer o projeto da nova escola dos Foros de Amora, portanto é um investimento superior a 30 milhões de euros que a Câmara Municipal vai fazer na educação. São mais 50 salas de primeiro ciclo e 22 salas de jardim de infância para aumentarmos muito a oferta escolar. No global. E para estar concluído dentro de poucos anos. Vamos aproveitar os minutos que faltam. Tenho curiosidade relativamente a uma matéria que tem sido muito falada. Falava há pouco em ganhar escala, falou agora em reunião de Câmara, e aquilo que eu pretendo saber é para quando é que o Seixal, porque não lhe vou perguntar pelos outros municípios à volta, de gestão CDU, para quando é que o Seixal tenciona a levar a reunião de Câmara o processo relativo à constituição da Comunidade Intermunicipal Península de Setúbal? Porque todos os socialistas, os municípios socialistas, já levaram e já aprovaram, pelas minhas contas. Foi uma matéria em que as câmaras municipais estivemos em diálogo entre todos. Inesperadamente, as câmaras do Partido Socialista, quando ainda estava a haver o diálogo, começaram a apresentar e a levarem a reunião de Câmara. Nós iremos levar, penso que em fevereiro, essa questão da comunidade intermunicipal. Ainda este mês? Portanto, sim, em fevereiro, março, vamos levar. Também estamos a terminar o processo e iremos também levar, portanto, para será estar, pacífico também. Para estar constituída e entrar, portanto, depois das próximas eleições autárquicas, que é quando se justifica, no nosso ponto de vista, começar a comunidade a funcionar. Há alguma discrepância aí em relação aos municípios do PS? E tenho que dizer o seguinte, portanto, é unicamente uma questão funcional, porque nos termos legais a presidência da comunidade intermunicipal terá que ser de um município da CDU, mas não é isso que nos move a questão de termos a presidência da comunidade intermunicipal. É unicamente a questão de necessidade de operacionalidade da comunidade intermunicipal.
em 2, 3 minutos, no máximo. Seixal tem sido apontado como um exemplo no que diz respeito ao PRR no domínio da habitação. Este é um caminho que espera continuar a seguir. Os números têm sido falados, inclusivamente na comunicação social nacional. É um caminho que o Seixal, que Paulo Silva espera continuar a trilhar com a mesma determinação, digamos assim. Sem dúvida que vamos continuar a trilhar esse caminho de realojamento de todas as famílias que estão em habitação precária no concelho do Seixal. A habitação é um ponto fundamental para a dignidade da pessoa humana e quero que todos os habitantes do concelho do Seixal tenham essa dignidade que é uma habitação condigna. Tem sido a preocupação de fazermos o realojamento, mas fazendo um realojamento em que não estamos a criar novos bairros sociais, porque há também toda uma estigmatização ligada aos bairros sociais e viu-se recentemente com os problemas que houve. Nós estamos também a promover a coesão social dessas famílias, em que depois trabalhamos com os condomínios dos prédios. Portanto, nós estamos a comprar habitação dispersa pelo concelho e a fazer a integração dessas famílias, num modelo em que fazemos a integração, o realojamento de 30 famílias por trimestre, para durante 3 meses os nossos técnicos estarem a acompanhar a integração daquelas famílias. Quando aquelas famílias já estão integradas, vamos fazer o realojamento mais 30 famílias e assim sucessivamente. Já realojamos Val de Xíxaros, já realojamos Rio Judeu, já fizemos a primeira fase de Santa Marta, estamos a preparar a segunda fase de Santa Marta, ficam a faltar 6 fases de Santa Marta. Vamos continuar sem dúvida para que o realojamento e os habitantes tenham habitação condigna. Mas não ficamos pelo realojamento, estamos a preparar o pacote de habitação para arrendamento acessível, porque tão importante como fazermos o realojamento é pensarmos nas pessoas que trabalham, que têm o seu ordenado, mas são ordenados baixos, que infelizmente é a maioria, uma maioria da população, ganham 800, 900, 1000, 1100 euros e que não podem pagar as rendas que estão a ser pedidas. E para esses tem de haver resposta também. E também tem que haver resposta para esse, e também estamos a ir e a trabalhar num pacote para habitação para essas famílias. Mesmo para terminar, peço-lhe uma resposta sim ou não. Está disponível para se candidatar à presidência da Câmara Municipal do Seixal se for convidado pelo PCP, CDU? Sim ou não? No próximo mês vamos ter a resposta. Muito obrigado. Foi a entrevista com Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, abordados as várias temáticas que têm marcado a atualidade nos últimos tempos, a saúde, a mobilidade, mas também a educação e a habitação. Uma entrevista que poderá ouvir também amanhã, a partir das 18 horas. Regressaremos na próxima semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.